Nós vamos dar continuidade na nossa aula. Então, para começar, deixa eu só sair aqui do modo de apresentação. Rapidinho. Trava não, fiote. Nossa aula ela é um pouquinho mais voltada para cálculo, tá? Hoje a gente vai ter um cálculozinho aí um pouco mais pegado. Então, assim, muitas vezes, quando nós falamos de agrometeorologia, o que vocês às vezes vêm na mente com a palavra agrometeorologia? Lógico que todo mundo pensa o quê? Em previsão do tempo, né? Então, nós estamos disfarçados hoje aqui, não sei se vocês gostaram aí do meu novo visual para a aula de meteorologia de hoje. E a gente vai dar sequência aí, então, na questão aí dos nossos... Entender um pouquinho mais por que ocorre essa previsão, o que seria, por que forma as nossas geadas, por que nós temos aí algumas plantas que se adaptam a algum tipo de situação e a outra não. E aí nós vamos analisar um pouquinho também a questão aí de fotoperíodo, que é onde nós vamos começar por hoje. O que o fotoperíodo ele vai estar afetando a minha cultura, como que eu faço para calcular esse fotoperíodo e o que isso vai estar interferindo aí. Show? Show de bola. Então, vamos lá. Então, beleza, gente. Vamos dar sequência aí, né? Então, o que seria fotoperíodo que nós vimos na aula passada? Vocês lembram do conceito de fotoperíodo? Hein? Fotoperíodo seria o quê? O número de horas por dia que eu tenho de radiação solar. Então, de acordo com esse número de horas por dia que eu tenho de radiação solar, esse fotoperíodo ele vai influenciar em quê dentro do meu cultivo? Então, o fotoperíodo ele está relacionado diretamente com formação ou, no caso, né, indução do processo de floração, que aí nós temos que a planta ela tem a fase vegetativa e a fase reprodutiva. Para ela passar para essa fase reprodutiva, ela precisa que ocorra alguns estímulos para ativar esse processo aí de reprodução delas. Só que para isso eu preciso calcular o quê? Eu preciso saber que existe um número de horas de radiação solar que vai estar influenciando dentro desse período. O cafeeiro também ele funciona dessa forma. Então ele vai ter efeito, a radiação solar, né, o tempo de radiação solar, ela vai ter efeito no crescimento vegetativo, formação de bulbos, tubérculos, processo de ramificação, na questão aí, tanto na forma de folha quanto no processo de abscisão foliar, formação de pigmentos, né? E quais seriam esses pigmentos que estariam principalmente relacionados com a radiação solar e fotoperíodo? Hein? Meio ponto. Pigmento verde, não sei. O que é um pigmento verde? A clorofila. Da cor. Exatamente. Clorofila, caroteno, alfa-xantina, tudo isso aí são pigmentos formados a partir da radiação solar. Então, nós temos também desenvolvimento radicular, o processo de dormência e morte de algumas plantas está relacionado, principalmente o processo de dormência. Lembra que lá no início da nossa disciplina, nós analisamos que existe esse processo de dormência principalmente em algumas frutíferas. Qual seria? Não entendi, fala de novo. No início da nossa disciplina, lá bem no comecinho, na primeira aula, eu falei com vocês que a agrometeorologia ela vai ter influência direta em alguns tipos de frutíferas. Dentre elas, eu citei um exemplo. Qual que seria a importância dessa questão do fotoperíodo para essa questão de dormência em frutíferas? Ai. Todo mundo é fã de uma vez ou outra tomar uma dosezinha
pouquinho desse processo fermentado aí. Vinho? Que deriva da... Tô falando que todo mundo... Da uva. Então, o que acontece com a uva quando nós estamos no período de inverno? Ela entra em dormência, concorda? Dormência? Perde todas as folhas, ela fica totalmente sem folha e aí fica com aquelas gemas meio entumecidas. Isso aí é derivado de influência do fotoperíodo, e o fotoperíodo ele está relacionado com a quantidade de hora de radiação por dia, e radiação é a mesma coisa que fornecimento de calor. Então, nós temos uma redução de temperatura e com isso nós temos uma redução do desenvolvimento vegetativo da uva. Com isso, ela acaba entrando no processo de dormência. E aí nós temos que o fotoperíodo ele vai influenciar algumas plantas da seguinte forma. Nós temos plantas classificadas como plantas de dia curto, ou seja, aquelas plantas que necessitam de um menor fotoperíodo para conseguir passar para a sua fase reprodutiva. Como, por exemplo, a soja, ela é considerada como uma planta de dia curto. Já plantas de dia longo são plantas que elas necessitam de um período de luz maior para o seu desenvolvimento. Como exemplo, nós vamos ter o trigo. E ainda nós temos algumas plantas que são consideradas intermediárias e plantas que são consideradas como neutra ou fotoneutras. Então, por exemplo, uma planta fotoneutra é que tanto faz, ela se desenvolve numa faixa mais ampla de variação desse fotoperíodo. E aí nós vamos ver que no decorrer do nosso ano, nós temos várias variações aí dentro do fotoperíodo, né? A gente pode até perceber, por exemplo, no inverno nós temos dias mais curtos. Verão, nós já temos dias mais longos, né? No entanto, antigamente existia o horário de verão. E nós temos uma outra característica aí, que seria as plantas de fotoperíodo intermediária, que são aquelas que vão florescer a um comprimento de dia em torno de 12 a 14 horas. Então, 12 a 14 horas está ali num fotoperíodo de meio termo, né? E nós temos aí também a questão do fotoperíodo crítico, né? Que seria o número de horas de luz, que sem esse número de horas de luz, a planta ela não vai conseguir terminar de florescer e, consequentemente, não vai ter o processo de frutificação. E com isso, nós chegamos aqui que o nosso globo ele é dividido em algumas linhas imaginárias. E aqui a gente relembra um pouquinho a parte de geografia, né? Não sei quem gosta muito aí da geografia, quem é bom de geografia, mas enfim. Nós temos essas linhas, que é o seguinte: o nosso globo terrestre ele é dividido ao meio pela linha do Equador. Nós temos acima da linha do Equador, voltada para o norte, o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Abaixo do Equador, nós vamos ter o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, de acordo com essas linhas aqui, nós podemos observar que nós temos diferenças de latitude. E essas diferenças de latitude, no decorrer aí do processo, nós vamos ver, vocês conseguem observar aqui a área iluminada da área não iluminada? Sim. Então, de acordo com a época do meu ano, essa iluminação aqui, ela acaba alterando. E aqui eu posso observar que quando o meu globo terrestre está nessa angulação aqui, como que vai estar o período aqui no meu polo, no Círculo Polar Ártico? Está no verão e está batendo muito sol. Eu estou tendo incidência solar, né? Então, eu estou tendo radiação solar chegando que no Polo Ártico. Então, essa radiação solar aqui no Polo Ártico, nessa época aqui, ele dura por 6 meses. Então, durante 6 meses, nós vamos ter radiação incidente 24 horas por dia. Não existe noite, dia e noite, assim, num período de 24 horas, né? Já no Círculo Polar Antártico, o que vocês observam aqui com relação à projeção de sombra? Já não tem incidência de sol. Então, exatamente, quando o meu Círculo Polar Ártico ele está 6 meses com incidência solar, o meu Círculo Polar Antártico ele está com escuridão por 6 meses consecutivos. E assim vice-versa. Quando um está na fase de escuro, o outro está na fase clara. E isso aí, esse processo aí, durante o processo que a Terra ela sofre esse momento de inclinação, dura aproximadamente em torno de 6 meses.
E aí nós temos que, de acordo com essa angulação e de acordo com o que nós temos aqui, que são chamados dos nossos raios solares, nós vamos ter a divisão das nossas estações do ano, né? Nós temos principalmente os dois opostos, né, que são verão e inverno, e durante essas duas estações nós temos aí primavera e o nosso outono. Então, nós temos uma outra característica que é com relação à movimentação da Terra e como que estaria a questão aí da iluminação. Então, se eu analisar aqui, eu vou ter que a Terra ela é dividida em solstício de inverno e solstício de verão. Esse solstício aqui é onde eu vou ter o quê? Uma maior quantidade de raio incidindo dentro da Terra. Então, nesse momento aqui, é onde eu vou ter, no solstício de verão, é onde eu vou ter o ápice da minha, vamos dizer assim, de aumento de temperatura, e no solstício de inverno, o menor condição de temperatura. Isso aí está referente principalmente com a questão, aqui está o nosso globo terrestre. Então, se esse globo terrestre, ele tiver nesse solstício de inverno, qual que é a distância do globo terrestre para o Sol? Hein? Eu não sei. Analisem. Suponhamos que o meu globo terrestre está aqui no meu solstício de inverno, que é no dia 23 de junho. Se o meu solstício, se o meu globo terrestre, ele está nessa posição e o Sol, seguindo essa linha, ele está nessa posição, qual que é a distância aqui? É uma distância grande. Grande, é. E agora, com relação ao meu globo terrestre no solstício de verão, no dia 22 de dezembro. Ele está o quê? Mais perto, uma distância menor. Uma distância menor. Então, de acordo com essa distância, que é considerada como periélio e afélio, nós vamos ter o quê? A condição de temperatura. Então, quando o Sol ele está mais próximo da Terra, significa que nós temos o quê? Radiação solar é igual a calor, então nós temos temperaturas mais elevadas. Elevadas, aí. Quando a minha Terra, o globo terrestre, ele está mais afastado do Sol, então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma radiação solar chegando de forma mais espalhada. Então, essa radiação solar aqui, ela vai ter um comprimento muito maior para chegar até... E com isso, o que que vai ser? O que que vai gerar aqui? Eu vou ter uma redução na quantidade de calor, e a redução na quantidade de calor vai gerar o quê? O nosso inverno. E aí eu tenho que, de acordo com o movimento de translação, eu ainda posso dividir que a nossa Terra ela vai possuir o equinócio de outono e o equinócio de primavera. Então, se eu pegar aqui, tem diferença de distância aqui? Na posição, se eu fosse analisar o equinócio de outono, o equinócio de primavera com relação ao Sol? Não, parece que é a mesma distância. Tá a mesma distância. E a própria palavra já vai me dizer equinócio, equi significa igual. Então, ou seja, a distância ali da Terra para o Sol, ela vai ser a mesma distância. Então, eu não vou ter muita variação de temperatura nessa época. Vai ser uma temperatura mais ou menos parecida uma com a outra, ok? E aí nós temos com relação à incidência solar. Nós temos o seguinte, o Sol está incidindo, os raios solares estão incidindo de forma direta no nosso sistema terrestre. E aqui eu tenho que o seguinte, como que ocorre, como que está a minha linha do Equador no dia 26, no dia 22/6, no dia 22 de junho? Como que está a minha linha do Equador? Tá reta. Hein? Ela tá retinha. No dia 22/6? Não tá retinha, não tá cortado no meio, tá retinha, não? Ah, não. Reta ela tá, mas ela não tá, a angulação dela ali já não é reta. Reta estaria o quê? Nos equinócios. Equinócio tá certinho. Embaixo. Retinho, mas aqui, ó, a minha linha do Equador, ela tá fazendo o quê? Ela tá meio reta. Ela tá meio que, vamos dizer assim, né? Inclinada. Angulada. Inclinada.
Então, se eu analisar as estações do ano, ela vai ter principalmente envolvendo com a questão do solstício e a questão do equinócio. Então, aqui, quando eu penso nos equinócios, eu vou ter o quê? A radiação ela vai incidir de forma igual, tanto no meu lado leste quanto no meu lado oeste. Agora, quando eu tenho solstício, a Terra ela tem o quê? Uma inclinação. E nós vamos ver que essa inclinação aqui, que é também chamada de declinação solar, ela vai estar influenciando a quantidade de radiação que está chegando dentro do planeta. Então, de acordo com essa radiação aqui, vocês conseguem observar que no inverno e o verão eu tenho diferença de radiação solar incidindo sobre a Terra? Sim. Aqui eu posso observar o quê? Ó, a parte branca, no caso, seria o processo que está sendo iluminado e a parte cinza seria o processo que está na sombra. Então, se eu pegar aqui o meu lado, no caso aqui, o meu lado leste, o que está acontecendo com o meu lado leste? Está recebendo raios solares. Está recebendo raio solar. E o que vai acontecer aqui com o meu polo ártico? Ele vai estar com incidência de luz. Ele está com incidência de luz. E Isso. o meu polo antártico? Ele já não está recebendo. Ele já não está recebendo. Isso aqui é em junho. E no mês de dezembro? Como que está aqui o meu polo ártico? Já está com sombra, já não está com incidência de luz. Então, no período de inverno, no nosso inverno aqui, né, também que é conhecido aqui como o solstício de inverno, o polo ártico, ele vai estar o quê? Iluminado por um período de 6 meses. E o polo antártico vai estar na escuridão completa por um período de 6 meses. Já no meu solstício de verão, eu vou ter que o meu polo ártico vai estar o quê? Meu polo ártico vai estar numa escuridão total por 6 meses, e o Antártico vai estar com iluminação por um período de 6 meses. Beleza? E com isso aí, nós observamos que o quê? De acordo com esse solstício ou os equinócios, nós vamos ter diferença aqui na angulação solar. Vocês conseguem observar que eu tenho diferença de ângulos aqui incidindo? Ó, dia 21/6 e o dia 21/12, eu tenho radiação solar o quê? Um pouco mais angulada do que se eu pegar aqui, por exemplo, no dia 21/3 ou no dia 21/9. Então, os raios solares, eles vão estar o quê? O equador, ele vai estar alinhado com a minha radiação solar. E aí, nós vamos partir agora para os nossos modelos de movimentação da Terra. Então, nós vamos realizar aqui o cálculo de fotoperíodo, estimar a radiação solar extraterrestre, identificar o fenômeno de radiação solar aí extraterrestre em relação à época do ano. Então, para começar, nós vamos ver que a nossa trajetória solar, ela vai de qual sentido? O Sol, geralmente não, o Sol nasce no lado leste e se põe no lado oeste. Então, esse movimento aqui de trajetória do meu Sol, ele vai originar os movimentos aí de acordo com a variação espacial, no sentido latitudinal e também no temporal, durante a questão aí do nosso ano. De acordo com a posição no qual nós encontramos, de acordo com a latitude na qual estamos inseridos e de acordo com a época do nosso ano, nós vamos ter uma diferença nessa movimentação solar. E com isso também, nós vamos ter aí que a duração do período em que o Sol permanece acima do nosso plano do horizonte, ele vai variar e isso aí vai me gerar o fotoperíodo. Então, esse fenômeno, ele pode ser ilustrado aqui pelo arco que o Sol descreve diariamente, né? Então, aqui a gente pode observar que o Sol, ele faz essa trajetória. E aí nós temos que a nossa declinação solar, que é chamado, o nosso primeiro cálculo aqui que nós vamos pegar, vai ser o quê? O que seria a minha declinação solar? Essa declinação solar, ela é o ângulo formado entre a minha linha imaginária. Então, aqui eu tenho o centro da minha Terra, eu tenho a linha do Equador, e aqui eu vou ter uma linha imaginária que vai ligar o centro da minha Terra até a minha superfície. E
ângulo aqui vai ser formado de acordo com a minha linha do Equador. Então, esse ângulo que é formado aqui entre essa minha linha imaginária, que é considerado como meu solstício de inverno, com a linha do Equador, ela vai ter uma angulação de 23,27 graus. E aí eu tenho que a minha declinação solar, quando eu estou tanto no meu equinócio, quanto no de verão, quanto no... Desculpa, gente. O equinócio de primavera, quanto de outono, a minha declinação solar, ela vai ser igual a zero. Porque nesse momento, a minha radiação solar está incidindo de que forma? Ela não está rente à linha do Equador? Lembra que eu falei isso com vocês aqui? Ela está rente à minha linha do Equador. Então, nesse momento, a minha declinação solar, ela vai ser igual a zero. Anote isso aqui que vocês vão precisar disso depois. E aí eu tenho que o quê? Lembrando que quando nós pegamos a questão aí de latitude, de angulação, acima da linha do Equador vai ser positivo, abaixo da linha do Equador, sentido sul, vai ser negativo. Então, toda vez que eu tiver uma latitude norte, é positiva, latitude sul, ela vai ser negativa. E aí eu tenho que o meu solstício ainda, de verão, ele vai ser o quê? Ele vai ser no sentido sul. Então, esse sentido sul aqui, eu vou ter também uma declinação solar variando aí em menos 23,27 graus. Então, com isso, o que vai acontecer aqui? Quem está riscando a tela aí, gente? O solstício de inverno e o solstício de verão, ele vai ter uma variação de angulação de menos 23,27 para mais 23,27. Então, essa vai ser a variação da minha declinação solar, ok? Então, o que vai acontecer com essa declinação solar? Para cálculo, isso aqui são os dois extremos, mais 23 e menos 23, porém eu posso ter aqui uma angulação, aqui uma declinação solar entre esse período. Então, como que eu faço para calcular essa declinação solar? A declinação solar, ela vai ser igual a 23,45 vezes o seno de 360, vezes o NDA, que é o número de dias do ano, menos 80, dividido por 365. Então, como que vai ficar isso aqui, na verdade? Isso aqui seria o meu NDA, o número de dia no ano. Então, eu tenho que o quê? Aqui eu tenho os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro. E aí, o que vai acontecer aqui? Dia 1 de janeiro é o dia de número 1 daquele ano. Vou pegar aqui o dia 12 do mês de junho. Então, o dia 12 do mês de junho, cadê junho? Vai ser o dia correspondente ao número 163. E aí, o que vai fazer? Eu posso estar analisando essa tabela ou eu posso também estar fazendo o cálculo aí de acordo com aquela postilinha que está com vocês. O número de dias, né, de cada mês, você vai somando os meses e aí você consegue chegar nesse NDA. Substituindo esse NDA aí, eu vou achar o quê? Qual que vai ser a minha declinação solar para aquele dia do ano. Então, o cálculo de declinação solar eu consigo calcular para cada dia do meu ano, ok? Lembrando que nos dois extremos, no solstício de verão, no solstício de inverno, eu vou ter uma declinação de 23,27 graus. E aí vem um outro cálculo interessante aí, que nós vamos utilizar bastante, que seria o nosso ângulo horário. Então, o que seria um ângulo horário? A Terra, quando ela está se movimentando durante o dia, ela está no movimento de rotação, correto? Quanto tempo leva para a Terra completar o seu movimento de rotação? Hein? 24 horas. 24 horas. Então, para ela dar um giro completo, ela leva 24 horas. Quantos graus tem um giro completo? 360? Muito bem. Então, ou seja, ela faz um giro de 360 graus num período de 24 horas. Então, esses 360, quantos graus a Terra ela está girando por hora? Como é que eu faço para achar isso? 15 graus por hora. Que aí você vai pegar os 360 dividido por 24. Muito bem. Então, esse ângulo horário é o ângulo que o meu raio solar ele vai estar fazendo com o meu ponto de referência
ou com minha linha zenite. E a partir desse ângulo horário aí, a cada hora eu tenho um ângulo diferente, o Sol vai estar iluminando aquele local. Então, eu tenho que o cálculo do meu ângulo horário, o ângulo horário ele vai ser igual ao quê? A minha hora local, menos 12, vezes 15 graus. Que esse 15 graus representa o quê? 15 graus a cada uma hora ela está conseguindo fazer esse giro. E essa hora local, vamos supor que eu tenho uma hora local de 9h30 da manhã. Como que eu coloco esse 9h30 da manhã dentro dessa hora local? Esse cobre agora, porque o café não tem mais condição, só na feira condição. Oi? O vai dar para financiar agora também não. Johnny, seu microfone tá ligado. Eita. Então vamos lá. Se eu tenho um horário de 9h30 da manhã, como que eu vou colocar esse horário de 9h30 da manhã para o cálculo do meu ângulo horário? Como hora local. Eu vou colocar 9h30? Não, professor, você vai colocar 9,5? 9,5. Que são 9 horas e metade. Meia hora. Meia hora. Exatamente. Então, eu tenho que fazer essa conversão do horário. Ah, vamos colocar aí 9h45. 9h45 eu vou ter que converter os 45 minutos para hora. Ok? E aí, com isso, eu ainda tenho o cálculo do meu ângulo zenital. Então, esse ângulo zenital, vamos supor aqui, esse ângulo zenital é um ângulo que liga o centro da Terra até a minha superfície ou até o meu observador. E nesse momento que eu tenho o meu observador, em cima, por exemplo, vamos supor que tivesse um gurizinho aqui. Por cima da cabeça desse guri, eu vou traçar o meu zênite. Então, ele está ali como o quê? Como uma linha vertical. Então, a partir do meu momento que eu tenho o meu zênite, esse zênite aqui, eu vou ter o Sol fazendo o quê? Emitindo a minha radiação solar. Então, tá aqui o meu feixe solar, o meu feixe de luz. Esse feixe de luz, ele vai encontrar o quê? Essa linha do zênite. Então, essa linha do zênite, encontrando aqui com a minha radiação solar, ela vai formar o que aqui? Eu tenho a formação de um ângulo da radiação solar com a minha linha zênite. Então, essa formação desse ângulo aqui é o que eu chamo de ângulo zenital. E esse ângulo zenital, ele vai também ser afetado de acordo com a latitude, que aí de acordo com a latitude nós podemos ver que pode ser um ângulo maior ou um ângulo menor, vai ser influenciado também pelo ângulo horário e pela minha declinação solar. Sendo que ao nascer do Sol e ao pôr do Sol, que é quando o Sol está nascendo aqui na minha região leste, esse ângulo aqui, se o Sol está batendo aqui, ele vai formar um ângulo de quantos graus aqui com a minha linha zênite? Hein? 45 graus. Não, aqui, Onde você está falando? ó, nascer do Sol. Nascer do Sol, aqui ele já está 9h40 da manhã, vamos supor. Mas quando ele nasce, ele vai estar nascendo com a linha reta com a minha É zênite. perpendicular. É perpendicular. Então, eu vou estar formando um ângulo de 90 graus. Então, se o Sol, ele nasce aqui, ele vai se pôr do outro lado, qual que vai ser o ângulo quando ele se pôr? 90 graus também. 90 graus, Então, o meu ângulo zenital, tanto no nascer quanto no pôr do Sol, ele vai ser um ângulo de 90 graus. E quando der meio-dia, qual que vai ser o valor do meu ângulo zênite? Então, estou eu aqui. Tá aqui, o meu Sol tá nascendo e ao meio-dia ele chega o quê? Se é meio-dia, ele vai chegar na metade da minha incidência solar. Então, ele vai estar rente à minha linha zênite. Então, eu vou ter alguma angulação aqui? Não. Então, ao meio-dia, o meu ângulo zenital ele vai ser igual a 0 graus. 0 graus. Até aqui, tranquilo? Uhum. E com isso, nós vamos ter que... Nós estamos falando de uma superfície aonde é esférica. Então, se eu pegar aqui qualquer superfície esférica, que eu não vou ter nenhuma superfície esférica.
Vamos aqui. Nós temos aqui uma superfície esférica. Se eu analisar aqui essa superfície esférica, aonde nós estamos inseridos aqui na Terra? Não é nessa superfície? Sim, não, Sim. talvez? Sim. Então, quando nós estamos numa superfície esférica. Se nós estamos numa superfície esférica, essa superfície esférica, para a gente calcular angulação, nós vamos partir para as relações trigonométricas. E aí, de acordo com as relações trigonométricas, eu vou ter que o cosseno do meu ângulo zenital, ele vai ser igual ao quê? Ao seno da minha latitude, vezes o seno da minha declinação solar, mais cosseno da minha latitude, vezes cosseno da minha declinação solar, vezes o cosseno do meu ângulo horário. E aí eu consigo calcular o quê? Qual que vai ser o meu ângulo zenital de acordo com a hora do dia e de acordo com o dia do ano. Isso aí vai afetar de acordo com a hora do dia e de acordo com o dia do ano, ok? E com isso nós temos que o ângulo zenital ao meio-dia, qual que vai ser o ângulo zenital ao meio-dia? Vai depender um pouquinho de acordo com se nós vamos estar no solstício ou no equinócio, dentro dessa característica. Quando eu falo ângulo zenital ao meio-dia, então eu vou permitir que o quê? O Sol, a radiação solar, ela vai passar pelo meu meridiano local ao meio-dia. Então, quando esse ângulo passar por esse meridiano local ao meio-dia, eu vou ter que o quê? O meu ângulo horário ele vai ser igual a zero. Se o meu ângulo horário é igual a zero, então o cosseno de zero é 1. E aí eu vou ter que, não tem aqui, eu não estava calculando que o meu ângulo zenital aqui, ele não é, o seno da latitude vezes o seno da declinação solar, mas cosseno da latitude vezes cosseno da declinação solar, vezes o cosseno do ângulo horário. Então, se eu substituir aqui, eu vou ter que o meu ângulo horário é 1. Então, ele sai fora do cálculo. E aí, quando o Sol está ao meio-dia na minha linha zênite, eu vou ter seno de algum desses, tanto seno de latitude quanto seno da declinação solar? Eu vou ter só o cosseno. Então, com isso, eu vou ter que o quê? O meu ângulo zenital ao meio-dia, ele vai ser igual a minha declinação solar menos a minha latitude. E aí, vamos fazer um cálculo bem rápido aí, para a região de Manhuaçu. Pega uma calculadora aí, só para vocês calcularem isso aí, para a gente fazer uma atividadezinha aqui rápida. Coloquem aí que o ângulo, a minha latitude de Manhuaçu, ela é de 20,26 sul. Quanto que seria o ângulo zenital ao meio-dia em Manhuaçu? Vamos colocar que nós estamos no solstício de verão. Depois vocês fazem o outro cálculo aí. Quanto que deu aí? Não ia você fazer esse trem, não. Vamos lá, então vamos lá. Eu falei com vocês, para vocês anotarem, qual que seria o valor da minha declinação solar quando eu estou no solstício de verão e no solstício de inverno? É 23 graus e 27 o negócio aí? 23,27. Isso. E aí eu tenho diferença de norte e sul. Então vamos voltar aqui. Então eu tenho que no solstício de inverno, a minha declinação solar vai ser de mais 23. 23. E o meu solstício de verão vai ser menos 23. Correto? Meu Deus. Calma aí, chora ainda não que a Nossa gente... Senhora. Sem nada. Mas é para isso mesmo que nós estamos aqui, para aprender. Então vamos lá. Se o meu solstício de verão é quanto? 23,27. Positivo. Positivo. E quanto que eu falei com vocês que é a minha latitude
em Manhuaçu? 26? 20,26 sul. Aí, 20, tá. Então, se ela é 20,26 sul, sul vai ser o quê? O valor negativo, vai diminuindo. negativo. Então, vai ser 23,27 menos com menos. Mais. Menos com menos, vai. Deu quanto? Peraí. Sei lá. Qual que é a latitude do Manhuaçu? 20,26 sul. — 43,53, é isso? Uhum. Então, isso aí vai ser a minha inclinação quando eu tiver o quê? O meu ângulo zenital ao meio-dia, na região de Manhuaçu, no dia 22 de dezembro, correto? Aonde eu vou ter o meu solstício de verão. E se eu quisesse calcular isso para hoje? Aí eu teria que usar o quê? Essa forma de declinação solar. Aí eu ia achar o quê? O valor da declinação para hoje, que aí vai ser o caso aqui que nós vamos fazer o cálculo. Não, aqui era só para o solstício de inverno e de verão. E com relação ao equinócio? O que eu falei com vocês que seria a nossa declinação solar quando nós estivéssemos nos equinócios? Vou voltar lá de novo. 0 graus. Muito bem. Então, a minha declinação solar no equinócio é 0 grau. Então, se a minha declinação solar no equinócio é 0 grau, então qual vai ser o meu ângulo zenital ao meio-dia para Manhuaçu? Vai ser igual a minha? Latitude, A professor. minha latitude. Muito bem. E aí nós temos que o cálculo do fotoperíodo, o fotoperíodo vai ser o quê? É a mesma coisa que a hora do pôr do sol menos a hora do nascer do sol. Então, se eu considerar aqui, ó, eu tenho o meu nascer do sol e o meu pôr do sol. Então, essa aqui é a minha trajetória solar. Concorda comigo que ao meio-dia eu vou ter o quê? Metade do meu fotoperíodo. Então, essa trajetória aqui, com relação ao meio-dia, eu posso analisar que o quê? O meu ângulo horário, né, do nascer do sol vai ser igual ao quê? Ao meu ângulo horário do pôr do sol. Ou seja, o meu fotoperíodo, ele vai ser igual ao quê? A 2 vezes o ângulo do nascer do sol dividido por 15 graus. Correto? Concorda comigo? Porque eu não tenho aqui, não vai formar aqui 2 ângulos, um de nascer e um de pôr do sol? Não é a mesma angulação? Então, eu vou ter que esse vai ser o meu fotoperíodo. Só que, ao nascer do sol, o meu ângulo zenital é igual a 90 graus. Então, o cosseno de 90 é igual a 0. Se eu substituir aqui na fórmula, eu vou encontrar que o meu ângulo horário ao nascer do sol, ele vai ser igual a arco cosseno de menos tangente da minha latitude vezes a minha tangente da minha declinação solar. Lembrando que arco cosseno, na calculadora, vocês vão bater cosseno a menos 1. É a mesma coisa, ok? Beleza? E com isso aí, nós observamos que no decorrer do nosso ano, nós vamos ter uma variação de acordo com o nosso fotoperíodo de radiação solar. Então, nós temos época que eu vou ter um fotoperíodo em torno aí de 9 a 10 horas. Tem certas regiões que eu vou ter uma variação de período de 15 horas. E isso aí vai depender muito da época do ano e da minha latitude. Então, como os movimentos terrestres eles vão influenciar a cultura? Está influenciando tanto na questão aí do desenvolvimento vegetal,
que aí vai ser a questão de temperatura. Se a gente não tivesse esses movimentos terrestres, se a gente não tivesse essa questão, a gente não teria aí, iria haver uma condição meio desfavorável para o nosso desenvolvimento. Está afetando a questão de dormência, ciclo vegetativo. E aí nós vemos para uma outra questão aí, que seria a questão da nossa constante solar, sendo que essa constante solar, nós temos que pensar no seguinte quando nós analisamos constante solar. A constante solar, ela é o quê? Ela é a densidade de fluxo de radiação que vai incidir perpendicularmente sobre a nossa superfície. Então, essa superfície seria o quê? Acima da atmosfera. Essa constante solar, ela é determinada por Dzão dividido por Dzinho ao quadrado, 1 mais 0,033 vezes cosseno do nosso NDA, que essa constante solar ela vai variar de acordo com o nosso dia do ano, vezes 360 dividido por 365. E aí nós achamos a constante solar que nós vamos utilizar aqui para cálculo da radiação solar extraterrestre. Então, essa radiação solar extraterrestre, ela é uma radiação que vai incidir por uma unidade de área de uma determinada superfície. Então, essa radiação, nós temos que a radiação ela é responsável por influenciar temperatura, precipitação. Nós vamos ter questão aí também de, com relação à precipitação, vai influenciar a nossa umidade relativa do ar. E essa radiação, ela tem 3 formas dela interagir dentro do espaço. Ela pode ser uma radiação absorvida, ela pode ser refletida ou ela pode ser transmitida. Desculpa. E aí, de acordo com as características que nós temos dentro da nossa atmosfera, a nossa atmosfera ela vai ter vários gases, umidade, nuvens. Isso aí vai fazer com que ocorra o quê? O processo de absorção da radiação para dentro do nosso planeta. Então, essa radiação ela vai ser absorvida e ela vai ter influência, por enquanto, em dias nublados, né, que nós temos algumas nuvens, forma tipo uma barreira. Então, nós vamos ter uma menor radiação incidindo sobre essa superfície. Então, essa radiação que incide sobre uma determinada área no topo da nossa atmosfera, ela vai ser em função também da latitude, da época do ano, que seria no caso da nossa declinação solar, e do nosso ângulo horário. Então, com isso aí, eu vou ter o quê? Que a minha radiação solar extraterrestre, ela vai ser igual ao quê? 37,6 vezes a minha constante solar, vezes π dividido por 180 graus, vezes a minha o quê? O meu ângulo horário, seno da minha latitude, vezes o seno da minha declinação solar, mais cosseno da minha latitude, mais vezes cosseno da minha declinação solar, vezes o seno do meu ângulo horário. E com isso eu vou conseguir chegar nessa radiação por esse espaço de área. E qual que seria a importância da gente analisar essa radiação que está incidindo sobre essa superfície? O que vocês acham? Hein? Eu tô tão perdido ver essas contas aí que eu tô até sem rumo. Não, mas calma que a gente consegue dar. A gente vai arrumar um rumo para ela. A gente vai arrumar um ângulo para ela. Mas o que acontece? Quando eu analiso a quantidade de radiação incidente, eu consigo visualizar o quê? As questões de variação, principalmente variação de temperatura para o inverno e para o verão. Então, quanto mais distante, quanto maior a minha latitude, no caso, maior vai ser a minha amplitude de inverno e verão. Então, essas amplitudes, elas são interessantes para a gente analisar a questão de cultivo, os tipos de cultivo que nós vamos colocar em determinada época. E aí, gente, nós já estamos com o horário extrapolado. Exercíciozinho bacana para vocês. Calcule para Manhuaçu. Entrega na próxima quinta-feira. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Nossa. Acha que previsão do tempo é só... Meteorologia é só previsão do tempo? Não, a gente tem que entender o que vem por trás. Então, calcule para Manhuaçu e sua cidade natal. Caso você seja da cidade natal de Manhuaçu, você vai utilizar a cidade de Lucas do Rio Verde, Goiás, para a data do seu aniversário. Agora sim, vocês vão fazer o cálculo de declinação solar,
ângulo zenital meio-dia, fotoperíodo e horário de nascer e pôr do sol, constante solar e radiação extraterrestre. Demonstre todos os cálculos de forma legível, ok? Dá um ênfase aí no legível. Seguinte. No caso, essa atividade vai mandar para você por e-mail? Por e-mail. Por e-mail. Por e-mail. Tá joia? Pois E é, aí? o Caio Silva está falando aqui que não sabe fazer isso. Eu estou na mesma ideia que ele. Vamos lá, então. Porque, justamente, eu passo o exercício é para vocês aprenderem a fazer, né? Professora do céu, Não isso é é. difícil demais. Não Nossa, é. Você nem vai comer. As contas não é difícil. O negócio é interação. Você pegar passo a passo fazendo. Aí que complica. O que eu vou fazer com vocês? Assim, eu vou pegar. Se vocês pegarem declinação solar, vai lá em declinação solar. Como que calcula declinação solar? Pega a data do seu aniversário, vai lá e olha como calcula. E assim segue, tá no slide certinho os passo a passo. Tá? Não vai dar erro. No caso, essa atividade é avaliativa? É avaliativa, vale 5 pontos. Jesus. É a primeira? É a primeira. Então, cheguei a... E aí, o que vai acontecer? No momento que vocês estiverem fazendo esse processo de exercício, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu ajudo vocês. Beleza? Deixa eu desligar aqui. Você de uma vez já? Oi? Pode entrar em contato? Ó, eu vou sair aqui do Zoom, porque nós temos outro professor aí que vai precisar de usar o Zoom agora.